Quando sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Boa noite, amigos do programa São Paulo em Foco. Estamos fazendo hoje um programa diferenciado. Nosso programa hoje é uma visita a um dos grandiosos clubes do Brasil e do mundo. Aqui de São Paulo é o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos mostrar tudo da história desse clube grandioso e gigantesco. Vamos lá conhecer a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem, estamos agora em frente aos 3 bustos de jogadores que foram eternizados pelo Palmeiras. E quem vai falar sobre eles é Júlio Ragazzi, que é diretor adjunto do acervo histórico do Palmeiras. Boa noite, Júlio. Boa noite, Generoso. Estamos aqui na frente dos 3 bustos, nossos 3 grandes atletas, né, que foram aí homenageados pela diretoria, pelos serviços prestados ao clube. Primeiramente foi o Junqueira, não é? O primeiro foi o Junqueira, né? O Junqueira, ele era zagueiro e também jogava como médio volante. Ele jogou na época do Palestra Itália, na década de 30, até mais ou menos a metade dos anos 40, ou seja, ele participou da partida em que mudou de nome o clube. Ele participou da partida da mudança de nome. E ele foi um dos maiores atletas que vestiu a nossa camisa, tanto na fase Palestra Itália como na fase Palmeiras. E o segundo é aquele do lado direito, é o Valdemar Fiume, o famosíssimo Valdemar Fiume, idolatrado pela torcida do Palmeiras de todos os tempos. Sim, o Valdemar Fiume, ele foi também um dos grandes atletas que vestiram a camisa, né? Ele também pegou a época do Palestra Itália, na verdade ele começou a carreira acho que já na época da mudança de nome. E ele jogou até os anos 50 no Palmeiras, meados dos anos 50. Ele foi campeão em 42, foi campeão em 44, 47, 50, né? Foi campeão em 51 no Rio São Paulo. O apelido dele era o pai da bola. Tá certo. E temos agora o reverenciado Ademir da Guia, que formou aquela famosa dupla Dudu e Ademir. Fala um pouquinho do Ademir, se bem que os palmeirenses mais jovens já conhecem o Ademir da Guia. O Ademir da Guia, por ter sido considerado por todos o maior ídolo da história do clube, muitos palmeirenses conhecem. O Ademir da Guia, ele jogou no Palmeiras nos anos 60 e 70, ele participou das 2 academias, né? A academia dos anos 60, na época que tinha Julinho Botelho, Servilho, o Dudu, que tinha o Djalma Santos, o Djalma Dias, e participou também da academia dos anos 70, que além dele, do Dudu, tinha o Leão, o Luiz Pereira, o Leivinho, o César. Bem, estamos entrando agora no templo palmeirense, no coração da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou seja, no acervo onde todos os troféus conquistados pelo Palmeiras estão aqui representados pelas taças, onde foram as conquistas, as maiores conquistas do Palmeiras. E, na verdade, a primeira taça do Palmeiras, todos os palmeirenses agora poderão observar cautelosamente, vagarosamente e apreciar de uma maneira bastante saborosa a primeira taça do Palmeiras. E o Júlio Ragazzi vai estar falando quando foi, como foi, sobre quem foi a conquista. Bom, esse primeiro troféu, o nome dele é Taça Savoia, né? Ele foi interessante, ele foi conquistado no dia 24 de janeiro de 1915. O Palmeiras, como você sabe, ele era Palestra Itália. Ele foi fundado, o Palestra Itália, em 1914, em agosto, tá? E os últimos meses do ano de 14, setembro, outubro, novembro, foi uma época de estruturação do clube. O clube estava se estruturando para poder estrear no futebol. E isso aconteceu em janeiro de 1915. E logo no primeiro jogo foi contra o Sport Clube Savoia, da cidade de Votorantim, que hoje é Sorocaba. E o primeiro jogo foi esse, o Palestra Itália ganhou de 2-0, com gols de Allegretti e Bianco, e conquistou já no primeiro jogo a Taça Savoia. E completando sobre a primeira taça, e principalmente sobre a fundação do Palmeiras, eu gostaria de aproveitar aqui o seu programa, São Paulo em Foco, que é um programa de alta credibilidade, que esse ano de 2007 completou 90 anos da rivalidade Palmeiras e Corinthians.
Em todas as minhas pesquisas eu sempre procurei, porque sempre rolou um certo, vamos dizer assim, um boato, vamos dizer, de que o Palestra Itália teria sido fundado por dissidentes do Corinthians. E eu fiz várias pesquisas e em nenhuma delas indicou que isso fosse verdade. Aí eu conversei com um historiador do Corinthians, que é o Celso Unzelt, e ele me confirmou essa informação, de que realmente a fundação do Palestra Itália não tem nada a ver com o Corinthians. O Palestra Itália não... Essa história de que houve uma briga no Corinthians e uma dissidência, e esses dissidentes fundaram aqui, isso não é verdade. O próprio Celso Unzelt me confirmou isso, que nunca teve uma briga lá dentro, que houvesse uma cisão dentro do clube. Então essa história de que o Palestra teria sido fundado por dissidentes do Corinthians, isso não é verdade. A fundação de um não tem nada a ver com o outro. Outra grande conquista palmeirense foi o torneio Rio-São Paulo de 1933. E esta é a taça que o Palmeiras conquistou naquele ano. Júlio Ragazzi, como foi a conquista? Essa foi uma grande conquista, né? Foi o primeiro torneio de futebol profissional no Brasil. O futebol brasileiro se profissionalizou, ele se tornou profissional em 1933, e a Liga Carioca e a Liga Paulista se uniram para fazer o torneio Rio-São Paulo, né? Como o primeiro torneio profissional do Brasil. E o detalhe é que antes do Palestra Itália ter sido campeão desse título, ele foi tricampeão paulista em 32, 33 e 34. E o troféu desse título, ele está passando por uma recuperação na sua tampa. É por isso que ele não está aqui. Mas o troféu existe, assim que estiver recuperado, ele vai voltar para o salão. E essa é a taça do Rio-São Paulo de 33. Outra grande conquista palmeirense foi o Campeonato Paulista de 42, onde houve a mudança de nome. O Palmeiras, hoje Palmeiras, chamava-se Palestra Itália. Mudou de nome e virou Palmeiras e já nasceu campeão. Palmeiras já nasceu campeão com o troféu de 42, campeão paulista de 42, Júlio. Essa foi uma grande conquista, né? Essa aqui, os anos 40 foram conhecidos como a Era Pacaembu. O Pacaembu foi inaugurado em 1940, que o Palestra Itália foi campeão em 40. E em 42, que estava no auge da Segunda Guerra Mundial, houve um decreto do governo brasileiro proibindo que clubes e associações e entidades portassem nomes estrangeiros. Então o Palestra Itália se viu obrigado a mudar sua denominação e mudou para Palmeiras, mantendo o verde da camisa e o P, tirou apenas o I do distintivo. E bem no dia da mudança de nome, que ele começou a se chamar Palmeiras, ele jogou a decisão do Campeonato Paulista de 42 contra o São Paulo e foi campeão, vencendo o São Paulo por 3-1. Outra grande conquista palmeirense foi o título de campeão paulista de 1959. Enfrentou o Santos no estádio municipal do Pacaembu, onde Pelé fez o primeiro gol. Pelé já era aquele garoto de ouro, já era o rei do futebol, sendo consagrado na Copa de 58. Logo após, Júlio Botelho empatou e Romero, de falta, deu a conquista para o Palmeiras deste troféu. E o Júlio vai falar sobre ele. Essa é a taça de campeão paulista de 59, né? Foi Palmeiras e Santos, mas eu costumo dizer para as pessoas que é Palmeiras contra o Santos do Pelé. Porque uma coisa é você jogar contra o Santos, que é um grande clube, mas outra coisa é jogar contra o Santos do Pelé. E era o Santos do Pelé, Pagão, Pepe, toda aquela turma, né? E o Palmeiras com Julinho Botelho, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabini e o Romero. Foi uma melhor de 3 partidas, a primeira partida terminou 1-1, a segunda terminou 2-2 e a terceira foi 2-1 para o Palmeiras. Como você disse, o Pelé abriu o placar, o Julinho Botelho empatou e no segundo tempo o Romero fez de falta o gol da virada que garantiu o troféu. Estamos em frente agora ao troféu campeoníssimo de 42, que é gigantesco, maior do que eu, que tenho já 1,88 m. Júlio, o que é esse troféu que vem a representar o troféu campeoníssimo? Tem muita gente que entra aqui no salão e acha que isso é uma estátua em homenagem a alguém. Não é. Isso é um troféu, tá? Em 1942, no ano que o Palmeiras foi campeão, o São Paulo Futebol Clube, com o apoio da Gazeta Esportiva, eles colocaram esse troféu, que é enorme, em disputa para o clube que tivesse o melhor aproveitamento nos clássicos. Ou seja, era uma disputa restrita a Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Quem tivesse o melhor aproveitamento nos clássicos, nos 2 turnos, ficaria com o troféu campeoníssimo. Um outro troféu realmente, uma conquista brilhante, na era Pelé, foi o troféu do Campeonato Paulista
de 1963. Esse aqui é o troféu de 63. É o que a gente pode dizer do primeiro título da era da academia, né? Da primeira academia, que foi a academia dos anos 60, com Ademir da Guia, com Julinho Botelho, Djalma Santos, Djalma Dias, Chinesinho. E o campeonato nos anos 60 era por pontos corridos. O Palmeiras venceu o Noroeste por 3-0 no Pacaembu. E o Santos perdeu o jogo que ele tinha disputado. E com essa derrota do Santos e a vitória do Palmeiras, o Palmeiras foi o campeão de 63. E é esse o troféu. Bem, estamos agora diante do Campeonato Mundial do Palmeiras, conquistado em 1951, a dita Copa Rio. E o Júlio Ragazzi vai falar o que representa esse troféu para os palmeirenses. Esse representa a maior conquista da história do clube, né? É bom a gente frisar que no ano de 1950 houve a Copa do Mundo aqui no Brasil. O Brasil, que era amplo favorito para conquistar a Copa, era disparado favorito para conquistar a Copa e fazia uma campanha com goleadas muito fortes em cima dos seus adversários. Chegou na decisão do título contra o Uruguai e perdeu para o Uruguai de 2-1, né, numa tragédia no Maracanã. Então o clima no Brasil ficou meio que um clima de velório e o futebol ficou no clima de velório. Então em 1951 a CBD, com total apoio da FIFA, organizou no Brasil um torneio internacional de clubes campeões do mundo. Então veio o Nacional, que era o campeão uruguaio, a Juventus de Turim, que era campeã italiana, veio o Áustria Viena, que era o campeão da Áustria, veio o antigo Estrela Vermelha, que era o campeão da Iugoslávia, e pegou o Palmeiras, que era o campeão paulista, e o Vasco da Gama, que era o campeão carioca, porque na época não existia Campeonato Brasileiro. Então foram escolhidos das duas ligas mais fortes, o Palmeiras por São Paulo e o Vasco por Rio. E o Palmeiras foi campeão no Maracanã, em julho, contra a Juventus de Turim, numa decisão histórica. O primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1-0 e o segundo jogo empatou por 2-2. E esse ano de 2007 a FIFA reconheceu como mundial, né, que era uma coisa que todos os palmeirenses já sabiam, e agora foi confirmado aí como título mundial de clubes. Vamos agora fazer um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos aqui de dentro da sala de troféus do Palmeiras. Até já! Muito bem, estamos visitando hoje a Bedes Colchões. O assunto agora são colchões e nós vamos falar nada mais, nada menos do que o melhor colchão do mundo que você encontra aqui na Bedes Colchões. E vamos falar com quem entende, com o Edson. Edson, que é o proprietário da loja, vai explicar para vocês o que vem a ser o melhor colchão do mundo. Edson, como é que é essa história do melhor colchão do mundo? O melhor colchão do mundo é o colchão Tempur. É um colchão com espuma viscoelástica desenvolvido para o espaço e usado aqui na Terra. Tecnologia Suécia. Alivia a pressão, melhora a circulação, a sensação térmica, o que dá um sono muito melhor. E quem não gosta de um bom soninho? Então, um bom soninho você vai encontrar aqui na Bedes Colchões. Muito bem, o colchão aqui Tempur você encontra na Bedes Colchões. É só vir aqui na Bedes, na Avenida Pacaembu, 1441. 1441, na Avenida Pacaembu. Você encontra aqui o melhor colchão do mundo, para que você possa repousar tranquilamente. Vamos agora ver um outro colchão. E aqui na Bedes você encontra colchões, cabeceiras para camas e na verdade aqui você encontra o colchão que você precisa. Qualquer medida que você precisar, você que tem problema de espaço, sem dúvida nenhuma, a Bedes vai resolver para você. Qualquer medida, o seu colchão será feito e também a sua cabeceira. Que a Bedes é Avenida Pacaembu, 1441. Pertinho, tudo fácil aqui na Bedes. Vem aqui, seu crédito é fácil, tudo fácil. Vem pra cá!
Bem, retornamos do intervalo. Hoje, um programa diferenciado aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras, no coração do Palmeiras, na sala de troféus do Palmeiras. Então, essa é a foto do dia do jogo da decisão entre Palmeiras e Juventus, no Maracanã, né, do Campeonato Mundial de 51, a Copa Rio. E no sentido de dar uma valorizada no futebol brasileiro, o Palmeiras entrou com a bandeira do Brasil colada no seu uniforme. Todos os atletas entraram com a bandeirinha do Brasil sob o distintivo do clube. E aqui, né, passando do uniforme com a bandeirinha do Brasil, passamos direto para o uniforme do Brasil. Porque em 1965, na inauguração do Mineirão, o Palmeiras, que era o atual campeão do Rio-São Paulo, foi convidado para representar o futebol brasileiro na inauguração do Mineirão contra a seleção do Uruguai. E o Palmeiras tornou-se o único clube a entrar em campo com o uniforme da seleção brasileira, o uniforme titular, que é o amarelo, e que venceu o jogo. Então ele entrou em campo com uns 11 jogadores com o uniforme do Brasil e venceu o Uruguai por 3-0. Vamos mostrar para vocês agora os dois troféus de 72 e de 73. Campeonato Brasileiro. Palmeiras, bicampeão. 72 e 73. Júlio, como é que foram essas conquistas? O de 72, o Palmeiras conquistou no Morumbi contra o Botafogo do Rio. O Palmeiras jogava pelo empate, o jogo terminou 0-0, né? E o Palmeiras foi campeão. Era o time do Ademir da Guia. No dia, no ataque, jogou o Artime, né? O César não jogou, jogou o Artime. Mas o resto era todo aquele... O Madurga, me desculpa, eu falei Artime, mas é o Madurga. Quem jogou foi o Madurga. E o resto era Leivinha, Ademir da Guia, Dudu, Leão, todo aquele elenco. E 73? 73 foi o bicampeonato brasileiro, também foi conquistado no Morumbi. Dessa vez o adversário da final foi o São Paulo. Novamente o Palmeiras jogava pelo empate, o Palmeiras empatou o jogo em 0-0 e aí o Palmeiras se sagrou campeão de 73. Bem, vamos mostrar para vocês agora 3 troféus. O troféu de 72 do Campeonato Paulista, o troféu de 74 também do Campeonato Paulista e o troféu de 76 também do Campeonato Paulista. Júlio, como é que foram essas conquistas? Primeiramente o de 72, né? Em 1972 o Palmeiras foi campeão no Pacaembu, o jogo foi contra o São Paulo. E o interessante dizer é que 1972 foi o último ano que o futebol paulista viu um clube ser campeão invicto. De 72 para cá, nenhum clube mais conseguiu ganhar o Campeonato Paulista de maneira invicta. O Palmeiras foi o último. O jogo foi 0-0 e o São Paulo terminou como vice-campeão também invicto. O Palmeiras terminou com 1 ponto a mais que o São Paulo e foi o campeão de 72. E o de 74, que é esta taça aqui, como é que foi a conquista? Bom, essa conquista, para os palmeirenses que já passaram dos 30 anos, o pessoal sabe o que é. O pessoal que é mais novo é bom ficar sabendo. Em 74, o Corinthians estava há 20 anos na fila, não ganhava um título há 20 anos, e o Palmeiras chegou na decisão contra o Corinthians, o Palmeiras vindo de várias conquistas dos anos 60 e 70. Então a imprensa dizia que o Palmeiras já era um time que estava ficando já meio velho e cansado de ganhar, enquanto o Corinthians há muito tempo sem nada, iria ser o campeão de 74. Bom, o dia do jogo foi um domingo, o jogo foi no Morumbi, tinha 120 mil pessoas, eram 20 mil palmeirenses e 100 mil corintianos, e o Palmeiras ganhou de 1-0, gol do Ronaldo, foi campeão, e depois o Corinthians mandou o Rivelino embora. Muito bem, eu gostaria que fosse filmado aqui direitinho esse troféu de 74, pois eu tenho certeza que este troféu de 74 vai emocionar, e emocionar muito os antigos e tradicionais palmeirenses. Muitos palmeirenses até hoje se emocionam quando contam a história do gol de Ronaldo. Quem cruzou a bola foi o Jair Gonçalves. E, na verdade, Leivinha parou de cabeça e Ronaldo fez o gol de sem pulo no goleiro Butite. E está aí o troféu palmeirense de 74. Vamos mostrar para vocês agora a conquista de 76. Se eu não me engano, foi a última conquista que o Ademir da Guias jogou. Sim, esse foi o último título da chamada Era da Academia. Foi o último título com o Ademir da Guia no time. O Dudu, ele virou técnico. O Leivinho e o Luiz Pereira saíram do clube, foram vendidos para a Espanha, então foram contratados o Samuel e o Jorge Mendonça, que o Jorge Mendonça também era um grande craque.
E 76 foi o chamado último ano da academia, o último ano do Ademir da Guia, e o Palmeiras foi campeão aqui no Parque Antártica, 1-0 contra o 15 de Piracicaba, gol do Jorge Mendonça. Muito bem, e muitos palmeirenses relembram esse título e depois o palmeirense ficou amargando 16 anos de fila e nós vamos mostrar daqui a pouquinho o troféu que tirou o Palmeiras da fila, não é mesmo? Correto, com certeza. Vamos lá. Muito bem, e o Palmeiras saiu da fila com o troféu de 93, iniciando a era Parmalat. Como é que foi essa história? A era Parmalat começou em 92, né, quando o Palmeiras assinou o contrato de patrocínio com a multinacional italiana. E em 93 ele foi campeão. Em 1993 o Palmeiras estava 16 anos sem ser campeão. Ele chegou na decisão do título contra o Corinthians. O Palmeiras do Edmundo, Evair, César Sampaio, Mazinho, Zinho. E o Palmeiras venceu o jogo por 4-0. Né? No primeiro jogo o Corinthians venceu e o Viola imitou um porco. Aí no segundo jogo o Palmeiras ganhou de 4-0 e foi o campeão. Muito bem, temos agora o troféu de 94, que foi o bicampeonato paulista do Palmeiras. Foi, o campeonato de 94 foi por pontos corridos e o Palmeiras foi campeão lá em Santo André, vencendo o Santo André por 1-0 com um gol de cabeça do Evair. Muito bem, agora o palmeirense vai ver o troféu do campeonato paulista de 96, ou seja, o último campeonato paulista vencido pelo Palmeiras. Esse campeonato, o importante destacar é que na história do profissionalismo, ele foi a melhor campanha de todas. De todas as campanhas foi a melhor. Esse era o time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que tinha Rivaldo, Miller, Djalminha, Luizão, Cafu, Flávio Conceição. Foram 30 jogos com 27 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 102 gols a favor. Vamos mostrar agora para vocês 2 troféus. O bicampeonato do Palmeiras, do Brasileiro, de 93 e de 94. Júlio. O de 93 foi contra o Vitória, no Morumbi. O Palmeiras venceu por 2-0. E o de 94, que está ali, foi no Pacaembu contra o Corinthians. O primeiro jogo foi 3-1 e o segundo jogo foi 1-1, gol do Rivaldo. Este é um troféu muito bonito que o Palmeiras conquistou. Ramon de Carranza. O Palmeiras conquistou várias vezes esse troféu. Como é que foi essa história, Júlio? O Palmeiras foi tricampeão do Ramon de Carranza. Ele foi campeão em 69, 74 e 75. O de 69 e o de 64 estão ali na frente e esse que ele está filmando é o de 75, que o Palmeiras ganhou contra o Real Madrid, 3-1 no Santiago Bernabéu. Muito bem, esse é o troféu da Copa do Brasil de 98, conquistado pelo Filipão. Isso, foi o primeiro grande título do Filipão no Palmeiras, 1998. O Palmeiras venceu o Cruzeiro no Morumbi por 2-0 com um gol do Paulo Nunes e um gol do Oséias no último minuto. Este é a Copa dos Campeões, Júlio. Copa dos Campeões de 2000, um torneio nacional que coloca o Palmeiras como único campeão de todos os torneios nacionais. Foi conquistado em 2000, lá no Nordeste. O Palmeiras venceu o Sport Recife por 2-1 na final do torneio e foi o campeão. E o técnico foi? Era o auxiliar do Filipão, era o Murtosa. O Filipão já tinha saído, né? Já tinha saído, ele já tinha saído. Ele saiu do Palmeiras na final da Libertadores, de 2000. Vamos mostrar agora uma das grandes conquistas do Palmeiras. Um título maravilhoso que o palmeirense tem muito orgulho e muitos outros clubes estão atrás desse título e não conseguem. E não sei se conseguirão um dia. É a Taça Toyota, o campeonato da Libertadores das Américas. Júlio, como é que foi essa conquista? Uma conquista bastante suada, né? Foi o time do Filipão com Paulo Nunes, Arce, Oséias, Alex, Zinho, César Sampaio, Evair. Foi uma conquista na base da garra, da raça, da luta. E o Palmeiras eliminou na sequência Corinthians, Vasco da Gama e River Plate. E a decisão contra o Deportivo Cali, o Palmeiras ganhou por 2-1. E aí o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Zapata chutou para fora e o Palmeiras foi campeão. E nós estamos aqui agora com o César Lemos, o conhecido como César Maluco. E eu gostaria de saber do César qual foi o troféu que mais o emocionou quando jogador. Foi em 67 o primeiro troféu que nós ganhamos. Foi o primeiro Robertão, né? Que hoje é o campeonato nacional. Mas eu tive bastante conquista aqui, mas esse foi realmente o que me deu mais alegria, que foi o primeiro troféu que eu consegui. E o troféu também no mesmo ano da Taça Brasil.
Muito obrigado, então, fica para o Júlio Ragazzi por ter nos acompanhado aqui nesta filmagem. Gostaria de agradecer ao José Roberto Generoso e dizer que a todos vocês da TV Comunitária que quando precisarem o Palmeiras está com as portas abertas e pode nos visitar. Muito bem, estamos encerrando o programa desta noite, agradecendo vocês por terem nos assistido até agora. Este programa foi feito com muito carinho, principalmente para você, palmeirense. Até o próximo programa, se Deus quiser. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato